A graça e paz. Bem-vindos a mais um devocional onde nós lemos a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, cada dia um pouquinho. Venha conosco nessa leitura de hoje. Vamos começar orando a Deus para pedir a direção dele nesse momento. Senhor, obrigado por mais essa oportunidade de ler a tua palavra. Obrigado porque o Senhor é bom e o Senhor se revelou para nós. Senhor, guia-nos conforme o teu Espírito Santo, para que o Senhor fale conosco nesse dia, para que nós possamos começar esse dia com a tua presença, com a tua palavra nos nossos corações, para as nossas vidas. Isso que eu te peço e agradeço. Em nome de Jesus. Amém. E sem mais delongas, vamos começar o texto de hoje, que se encontra lá em Deuteronômio 13, do 1 até o 15, 23, que diz o seguinte: Surgirão entre vocês profetas ou pessoas que têm sonhos sobre o futuro, e eles prometerão sinais ou milagres. Se os sinais ou milagres preditos acontecerem e essas pessoas disserem: Venham, vamos adorar outros deuses, deuses que até então vocês não conheciam, não deem ouvidos às palavras deles. É um teste do Senhor, seu Deus, para ver se vocês o amam de todo o coração e de toda a sua alma. Olha aqui o alerta que Deus fez já para Israel lá no passado, muitos anos antes até de Jesus nascer, que em algum momento viriam pessoas, viriam profetas com sinais e milagres, e que isso seria até uma prova do Senhor para ver se as pessoas realmente o amam ou se as pessoas estariam simplesmente buscando alguém que pudesse ter alguma revelação ou ter algum poder diferente. E ele diz aqui: sigam somente o Senhor seu Deus e temam somente a Ele. Obedeçam a seus mandamentos, ouçam sua voz, sirvam-no e apeguem-se a Ele. Por isso que nós temos essa importância de ler a palavra de Deus. Por isso que nós temos que nos basear em algo que é uma rocha, que é um alicerce firme, que é a palavra de Deus, o que nós temos lido, e não simplesmente por experiência, porque as experiências podem vir de um coração enganoso, podem vir de algo que não seja de Deus. Aquilo que vem verdadeiramente do Senhor nunca vai contradizer a palavra dele e sempre vai nos guiar para o caminho de Deus. Os falsos profetas e sonhadores que tentarem desviá-los devem ser executados, pois incentivaram a rebelião contra o Senhor, seu Deus, que os libertou da escravidão e os tirou da terra do Egito. Uma vez que eles tentaram desviá-los do caminho que o Senhor, seu Deus, ordenou que vocês seguissem, vocês terão de executá-los. Deste modo, vocês eliminarão o mal do seu meio. Se alguém o instigar secretamente, seja seu irmão, seu filho ou filha, sua esposa querida ou seu amigo mais chegado, e disser: Vamos adorar outros deuses, deuses que nem você nem seus antepassados conheceram, deuses dos povos vizinhos ou de povos dos confins da terra, não ceda nem dê ouvidos. Não tenha pena dele, não o poupe nem o proteja, execute-o. Dê o primeiro golpe e em seguida todo o povo participará da execução. Apedrejem os culpados até a morte, pois eles tentaram afastá-lo do Senhor, seu Deus, que os libertou da terra do Egito, do lugar da escravidão. Lembrando que neste momento nós estamos falando da sociedade teocrática de Israel, em que as leis do Senhor agem como leis civis. Hoje em dia nós estamos no período da graça, nós seguimos a Deus, nós temos um estado, nós moramos em um país com um estado que tem suas leis, que tem as suas obrigações, e nós não podemos ver um texto lá do passado e tentar aplicar, porque um texto que era para uma população específica, num momento específico na história, hoje, nos nossos dias. Nós temos que entender qual que era o motivo do Senhor fazer isso, e o motivo principal era que as pessoas não se afastassem de Deus. E daqui o que a gente pode tirar, novamente, é que nós temos que colocar o Senhor em primeiro lugar. Nós não podemos, nós temos que tomar cuidado com aquilo que nos afasta do Senhor e nos afastarmos dessas coisas, sempre respeitando as leis do nosso país. Então todo Israel ouvirá e temerá, e ninguém voltará a agir tão perversamente no meio de vocês.
Quando começarem a viver nas cidades que o Senhor, seu Deus, lhes dá, e ouvirem dizer que os homens perversos fizeram os habitantes da cidade se desviarem, dizendo: Venham, vamos adorar outros deuses, deuses que até então vocês não conheciam. Examinem os fatos com cuidado. Se descobrirem que a informação for verdadeira e este ato detestável for mesmo cometido entre vocês, ataquem a cidade e matem à espada todos os habitantes e todos os animais, destruindo-os completamente. Amontoem os despojos no meio da praça pública e queimem toda a cidade como oferta ao Senhor, seu Deus. A cidade permanecerá em ruínas para sempre, jamais será reconstruída. Não guardem coisa alguma do despojo que for separado para destruição. Então o Senhor afastará sua ira ardente e os trará com misericórdia. E os tratará com misericórdia. Terá compaixão de vocês e os transformará numa nação numerosa, como prometeu sob juramento a seus antepassados. O Senhor, seu Deus, será misericordioso se vocês ouvirem sua voz e obedecerem a todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, para que façam o que é certo aos olhos do Senhor. Uma vez que vocês são filhos do Senhor, seu Deus, não se cortem, não raspem o cabelo acima da testa em sinal de luto. Vocês são um povo consagrado ao Senhor, seu Deus, e ele os escolheu dentre todas as nações da terra para serem sua propriedade especial. Não comam animais detestáveis, cerimonialmente impuros. São esses os animais que vocês podem comer: o boi, a ovelha, o bode, o veado, a gazela, a corça, a cabra selvagem, o íbex, o antílope e a ovelha montês. Vocês podem comer qualquer animal que tenha os cascos divididos em duas partes e que rumine, mas se o animal não apresentar essas duas características, não pode ser consumido. Não comam, portanto, o camelo, nem a lebre, nem os coelhos silvestres. Eles ruminam, mas não têm os cascos divididos, de modos que são impuros para vocês. Também não comam o porco, pois, embora tenha os cascos divididos, não rumina, e, portanto, é impuro para vocês. Não comam a carne desses animais, nem toquem em seu cadáver. De todos os animais que vivem nas águas, vocês podem comer qualquer um que tenha barbatanas e escamas. Não comam, porém, animais que vivem nas águas, mas não têm barbatanas e escamas. Eles são impuros para vocês. Vocês podem comer qualquer criatura voadora que seja cerimonialmente pura. Estas são as criaturas voadoras que vocês não podem comer: o abutre folveiro, o abutre barbudo, o abutre fusco, o milhafre, o falcão e todas as espécies de condores, todas as espécies de corvos, a coruja de chifres, a coruja do campo, a gaivota, todas as espécies de gavião, o mocho galego, o corujão, a coruja das torres, a coruja do deserto, o abutre do Egito, o cormorão, a cegonha, todas as espécies de garças e a polpa e o morcego. Todos os insetos alados que rastejam pelo chão são impuros para vocês, de modo que não podem comê-los. Contudo, podem comer qualquer criatura voadora que seja cerimonialmente pura. Não comam animal algum que tenha morrido por causas naturais. Pode dá-lo a um estrangeiro que vive em sua cidade ou vendê-lo a outros estrangeiros. Vocês mesmos, porém, não o comerão, pois são um povo consagrado ao Senhor, seu Deus. Não cozinhe o cabrito no leite da mãe dele. Separe o dízimo de suas colheitas, 1/10 de toda sua safra anual. Levem o dízimo ao lugar que o Senhor, seu Deus, escolher para estabelecer seu nome e comam o dízimo ali, na presença do Senhor. Isso se aplica aos dízimos de cereais, do vinho novo, do azeite e dos machos das primeiras crias do gado e dos rebanhos. Com isso, aprenderão a sempre temer o Senhor, seu Deus. Se o Senhor, seu Deus, os abençoar com uma boa colheita, mas o lugar que ele escolher para habitação do seu nome for distante demais para vocês levarem o dízimo, vendam a 10ª parte de suas colheitas e rebanhos, coloquem o dinheiro numa bolsa e levem-no ao lugar que o Senhor, seu Deus, escolheu. Quando chegarem, usem o dinheiro para comprar o tipo de alimento que desejarem: bois, ovelhas, vinhos ou qualquer outra bebida fermentada. Então, na presença do Senhor, seu Deus,
Comam e alegrem-se com toda a sua família. E não se esqueçam de cuidar dos levitas de sua cidade, pois eles não receberão porção alguma de terra como herança entre vocês. Ao final de cada 3 anos, levem todo o dízimo da colheita daquele ano à cidade mais próxima e armazenem-no ali. Entreguem o dízimo aos levitas, que não receberão porção alguma de terra como herança entre vocês, e também aos estrangeiros que vivem entre vocês, e aos órfãos e às viúvas de suas cidades, para que eles comam até se saciarem. Então o Senhor, seu Deus, os abençoará em todo o seu trabalho. Ao final de cada 7 anos, cancelem as dívidas de todos a quem vocês tiverem feito um empréstimo. O cancelamento será efetuado da seguinte forma: todos cancelarão os empréstimos que fizerem a irmãos israelitas. Ninguém exigirá pagamento do seu próximo ou de seus parentes, pois chegou o tempo do Senhor para liberá-los das dívidas. Essa liberação se aplica somente aos irmãos israelitas e não aos estrangeiros que vivem entre vocês. Não deverá haver pobres entre vocês, pois o Senhor, seu Deus, os abençoará grandemente na terra que lhes dá como herança. Receberão essa bênção se tiverem o cuidado de obedecer ao Senhor, seu Deus, e cumprir todos esses mandamentos que hoje lhes dou. O Senhor, seu Deus, os abençoará conforme prometeu. Vocês emprestarão dinheiro a muitas nações, mas jamais precisarão tomar emprestado. Governarão muitas nações, mas não serão governados por nação alguma. Se, contudo, houver algum israelita pobre em suas cidades, quando chegarem à terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá, não endureçam o coração e não fechem a mão para ele. Ao contrário, sejam generosos e emprestem-lhe o que for necessário. Não sejam mesquinhos, nem recusem a emprestar a alguém só porque o ano de cancelamento das dívidas está próximo. Se vocês se recusarem a fornecer o empréstimo e a pessoa necessitada clamar ao Senhor, vocês serão considerados culpados de pecado. Deem aos pobres com generosidade e não com má vontade, pois o Senhor, seu Deus, os abençoará em tudo que fizerem. Sempre haverá pobres na terra, por isso ordeno que compartilhem seus bens generosamente com os pobres e com outros necessitados de sua terra. Se um irmão hebreu, homem ou mulher, vender-se a você como escravo, ele lhe servirá por 6 anos. Depois disso, liberte-o no 7º ano. Quando libertar um escravo, não o mande embora de mãos vazias. Seja generoso e dê-lhe de despedida um presente dos animais de seu rebanho, dos cereais de sua eira e do vinho de sua prensa de uvas. Compartilhe com ele um pouco da fartura com a qual o Senhor seu Deus o abençoou. Lembre-se de que um dia você foi escravo na terra do Egito e o Senhor, seu Deus, o libertou. Por isso, lhe dou essa ordem. Mas se por estar bem com você e amar você e sua família, o servo disser: não quero ir embora, você pegará um furador e furará a ponta da orelha dele contra a porta. Depois disso, ele será seu escravo para o resto da vida. Faça o mesmo com as escravas. Quando libertar seus escravos, não considere isso uma grande perda. Lembre-se de que, por 6 anos, eles lhe prestaram serviços equivalentes a 2 vezes o salário de empregados contratados. E o Senhor, seu Deus, o abençoará em tudo o que você fizer. Separem para o Senhor, seu Deus, os machos das primeiras crias do gado e dos rebanhos. Não usem a primeira cria do gado para trabalhar no campo, e não tosqueiem a primeira cria das ovelhas. Em vez disso, a cada ano, comam esses animais com sua família na presença do Senhor, seu Deus, no lugar que ele escolher. Mas, se essa primeira cria tiver algum defeito, se o animal for manco, cego ou tiver algum outro problema, não o sacrifiquem ao Senhor, seu Deus, como um animal na cidade em que morarem. Qualquer pessoa poderá comê-lo, seja cerimonialmente pura ou impura, assim como qualquer um pode comer uma gazela ou um veado. Não comam, porém, o sangue do animal derramado no chão, como se fosse água. Lucas 8:40 até o 9:6. Do outro lado do mar, as multidões receberam Jesus com alegria, pois o estavam esperando. Então um homem chamado Jairo, um dos líderes da sinagoga local, veio e se prostrou aos pés de Jesus, suplicando que ele fosse à sua casa. Sua única filha, de cerca de 12 anos, estava à beira da morte.
Jesus o acompanhou, cercado pela multidão. Uma mulher do meio do povo sofria havia 12 anos de uma hemorragia, sem encontrar cura. Ela se aproximou por trás de Jesus e tocou na borda de seu manto. No mesmo instante, a hemorragia parou. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Todos negaram e Pedro disse: Mestre, a multidão toda se aperta em volta do Senhor. Jesus, no entanto, disse: Alguém certamente tocou em mim, pois senti que de mim saiu poder. Quando a mulher percebeu que não poderia permanecer desapercebida, começou a tremer e caiu de joelhos diante dele. Todos a ouviram explicar por que havia tocado nele, como havia sido curada e como havia sido curada de imediato. Então ele disse: Filha, a sua fé a curou. Vá em paz. Enquanto Jesus ainda falava com a mulher, chegou um mensageiro da casa de Jairo, o líder da sinagoga, a quem disse: Sua filha morreu, não incomode mais o mestre. Ao ouvir isso, Jesus disse a Jairo: Não tenha medo, apenas creia e ela será curada. Quando chegaram à casa de Jairo, Jesus não deixou que ninguém o acompanhasse, exceto Pedro, Tiago e João, e o pai e a mãe da menina. A casa estava cheia de gente chorando e se lamentando, mas ele disse: Parem de chorar. Ela não está morta, está apenas dormindo. A multidão riu dele, pois todos sabiam que ela havia morrido. Parecia um negócio, então, realmente óbvio, claro. Todos tinham visto que realmente a menina tinha morrido, a ponto de rirem de Jesus quando ela falou que ela estava dormindo, porque todos tinham confirmado. Não era apenas uma história que um tinha escutado e todos estavam, talvez, crendo em alguma pessoa que mentiu sobre a menina ter morrido. Todos tinham visto, todos sabiam que ela tinha morrido. Então Jesus a tomou pela mão e disse em alta voz: Menina, levante-se. Naquele momento, ela voltou à vida e levantou-se de imediato. Então Jesus ordenou que dessem alguma coisa para ela comer. Os pais dela ficaram maravilhados, mas Jesus insistiu que não contasse a ninguém o que havia acontecido. Jesus reuniu os 12 e lhes deu poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar enfermidades. Olha que interessante, Jesus lhes deu poder e autoridade para expulsar demônios e curar enfermidades. Aqui está claro de que qualquer poder de cura, qualquer poder para expulsar demônios vem de Jesus, vem de Deus. Então, isso para que a gente não se torne altivo caso alguém receba, tenha o dom de cura, de expulsar demônios, achando que isso é um mérito seu. Não, é algo que é dado por Jesus para um trabalho, porque depois os enviou para anunciar o reino de Deus e curar os enfermos. Então a habilidade, o dom foi dado para eles com um propósito específico, que era anunciar o reino de Deus e curar os enfermos. Então, sempre que você tiver um dom que você recebeu do Senhor, lembre-se de que Ele fez isso porque você tem uma missão, você tem uma responsabilidade de utilizar esse dom para construir, para anunciar o reino de Deus e para ajudar as pessoas que fazem parte ou que farão parte deste reino. Ele os instruiu, dizendo: Não levem coisa alguma em sua jornada. Não levem cajado, nem bolsa de viagem, nem comida, nem dinheiro, nem mesmo uma muda de roupa extra. Onde quer que forem, hospedem-se na mesma casa, até partirem da cidade. E se alguma cidade se recusar a recebê-los, sacudam a poeira do pé ao saírem, em sinal de reprovação. Então começaram a percorrer os povoados, anunciando as boas novas e curando os enfermos. Salmo 71, do 1 ao 24. Em ti, Senhor, me refugio. Não permitas que eu seja envergonhado. Salva-me e resgata-me, pois tu és justo. Inclina teu ouvido para me escutar e livra-me. Sê minha rocha de refúgio, aonde sempre posso me esconder. Dá ordem para que eu seja liberto, pois és minha rocha e minha fortaleza. Livra-me, meu Deus, do poder dos perversos, das garras dos opressores cruéis. Só tu, Senhor, és minha esperança. Confio em ti, Senhor, desde a infância. Sim, de ti dependo desde meu nascimento.
Cuidas de mim desde o ventre da minha mãe, sempre te louvarei. Minha vida é exemplo para muitos, pois tem sido minha força e meu refúgio. Por isso, não deixo de te louvar, o dia todo declaro tua glória. Não me rejeites agora, nem minha velhice, não me abandones quando me faltam as forças, pois meus inimigos falam contra mim, juntos planejam me matar, dizendo: Deus o abandonou, vamos persegui-lo e prendê-lo, pois agora ninguém o livrará. Ó Deus, não permaneças distante. Vem depressa me socorrer, meu Deus. Traz vergonha e destruição sobre meus acusadores. Cobre de vergonha e humilhação os que desejam me prejudicar. Eu, porém, continuarei a esperar em ti e te louvarei cada vez mais. Falarei a todos de tua justiça. O dia todo anunciarei a tua salvação, embora não seja habilidoso com as palavras. Louvarei teus feitos poderosos, Senhor soberano. Contarei a todos que somente tu és justo. Ó Deus, desde a infância me tens ensinado e até hoje anuncio tuas maravilhas. Não me abandones, ó Deus, agora que estou velho, de cabelos brancos. Deixe-me proclamar a tua força e a esta nova geração, teu poder a todos que vierem depois de mim. Tua justiça, ó Deus, chega até os mais altos céus. Tens feito coisas grandiosas. Quem se compara a ti, ó Deus? Permitiste que eu passasse por muito sofrimento, mas ainda restaurarás minha vida e me farás subir das profundezas da terra. Tu me darás ainda mais honra e voltarás a me confortar. Então te louvarei com instrumento de cordas, pois és fiel às tuas promessas, ó meu Deus. Cantarei louvores a ti com a harpa, ó Santo de Israel. Darei gritos de alegria e cantarei louvores a ti, pois tu me resgataste. Anunciarei o dia todo teus feitos de justiça, pois foram envergonhados e humilhados todos que tentaram me prejudicar. E por fim, Provérbios 5, 12, do 5 ao 7. Os planos do justo são corretos, mas os conselhos dos perversos são traiçoeiros. As palavras do perverso são emboscada mortal, mas as palavras dos justos salvam vidas. Os perversos morrem e desaparecem, mas a família dos justos permanece firme. E essas foram as palavras de hoje. Espero que você tenha encontrado a palavra de Deus, encontrado aquilo que o Senhor tem para a sua vida nessas palavras. E que o Espírito Santo continue falando no seu coração durante esse dia. Senhor, obrigado por mais essa oportunidade de ler a Tua Palavra. Obrigado por tudo que o Senhor nos disse e abençoa para que essas palavras ecoem em nosso coração, em nossa mente, em nossa alma, para que nós possamos entender o Seu chamado, entender aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Continue nos dando disciplina, continue nos dando vigor para Te buscar cada dia mais, para que nós possamos nos tornar cada vez mais parecidos com Cristo. Senhor, abençoa o nosso dia, nosso trabalho, nossos estudos, nossos afazeres, para que tudo que nós fizermos seja para a Tua glória, seja, Senhor, protegidos e abençoado por Ti. Senhor, continua conosco nesse dia e abençoa para que nós possamos cada dia mais Te buscar, Te adorar e fazer a Tua obra. Senhor, abençoa os enfermos, aqueles que estão doentes nos hospitais, para que o Senhor seja a cura, para que o Senhor seja a libertação, para que o Senhor seja o alívio para aqueles que estão, Senhor, em sofrimento. Senhor, abençoa aqueles que precisam de uma porta aberta, para que o Senhor abra portas, traga o sustento para os Teus servos, Senhor. Fica conosco, nunca nos desampare. Isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que você tenha um dia abençoado, que tudo que você fizer prospere e que não se esqueça de que tudo que nós fizermos tem que ser para a glória do Senhor, para que nossas atitudes preguem para o mundo as boas novas, o nosso Deus grandioso. Fique com Deus e até amanhã para mais um devocional.